seguramente pelo Médio Oriente. E Sal, este ataque acaba por tornar Israel e o Líbano mais próximos de uma guerra aberta, o que poderá desencadear também aqui numa guerra regional? O risco existe, não é? Mas do risco para uma contrarresposta existe um longo caminho a percorrer, tendo em conta também a correlação de interesses, de forças neste conflito. Não é? Como se sabe, o Hezbollah tem como principal aliado o Irão, que, por sua vez, nesta altura, tem relações estratégicas muito estreitas com a Federação Russa. Uma intervenção de Hezbollah numa resposta significativa contra o Israel poderá fazer com que Israel, em caso de vitória, leve o Irão a ter que responder. Só que nesta altura o Irão, se entrar no conflito com o Israel teria o apoio militar, que deveria ser anunciado da parte dos Estados Unidos, mas não está ao certo se a Rússia faria o mesmo para poder apoiá-la num eventual conflito com o Israel. Ou seja, é uma situação que depende muito do que acontece também na Ucrânia, entre a Rússia e a Ucrânia, porque a Rússia, nessa altura, não se pode permitir estrategicamente estar em dois conflitos, mesmo se um deles está fora do seu espaço geográfico, porque ao fazer isto poderia debilitar a sua resposta, a sua ação no território ucraniano. Daí que uma resposta, tendo em conta essa relação de forças e de fatores do Hezbollah para rechaçar ou retaliar contra os ataques que sofre da parte do Israel, uma resposta do Hezbollah, no caso, contra o Israel, penso que levará algum tempo a acontecer, a não ser que ignorem esta participação, esta razão de forças da parte da Rússia e outros fatores internacionais e se lancem num conflito com o Israel, sabendo que se intensificasse este conflito, os Estados Unidos entrariam no conflito ao lado de Israel e o Irão, no caso sozinho ao lado de Hezbollah, teria o resultado quase incerto. Né? Ou seja, depende muito de um conjunto de fatores internacionais que estarão, nesta altura, a pesar numa resposta militar significativa da parte do Hezbollah. Porque se não fosse isso, Hezbollah não se limitaria a fazer anúncios de retaliação e se limitasse a fazer os tais lançamentos de foguetões ou mísseis militares contra o Israel, eventualmente também teria optado por uma resposta massiva e mais significativa, né? Depois, também porque o próprio Hezbollah, nos últimos tempos, vem sofrendo ataques contra ataques, né? Se viu no passado dia 17 deste mês os ataques de infiltração no sistema de comunicação de Hezbollah, que vitimaram uma dezena de pessoas e feriram outras milhares, e também houve bombardamentos, segundo se diz, aos locais de lançamentos de mísseis na parte sul do Líbano, na fronteira norte com Israel. Ou seja, tudo está a mostrar que Hezbollah eventualmente se encontre num cul-de-sac cuja resposta tardará a acontecer. Mas nunca se sabe, né? Um movimento que está tão preparado no conflito com Israel, que nasceu justamente para contestar o Israel, seguramente terá alguns lugares secretos que são do conhecimento da inteligência israelita. Se hipotetiza esta possibilidade, não é? Daí que, na verdade, vamos ver o que isso vai dar, mas até que Israel tem vindo a minar de forma significativa também a própria moral dos militares, dos militantes do Hezbollah, com o assassinato, não é? De vários comandantes deste movimento. Desde o começo deste conflito na faixa de Gaza, terão sido já vítimas cerca de 4 altos comandantes do Hezbollah, e no conflito com Israel, os comandantes jogam um papel fundamental. Se lançasse num conflito com Irã, com Israel, sem os seus comandantes mais experientes, também se lançaria numa operação quase de aventura militar contra
o Israel. Isto tudo joga em favor de Israel. Também não se pode deixar de considerar que, eventualmente, existe uma contenção ligada à própria política externa do Irão, da possibilidade de se reconciliar com o mundo ocidental, levada a cabo pelo próprio presidente do Irão, que defende a de-escalation militar ou a aproximação diplomática com o mundo ocidental. Também isso poderá estar a condicionar uma resposta de Hezbollah. E isto tudo também joga em favor do Israel, né? Ou seja, é uma situação que vamos nos próximos tempos se esta contenção irá continuar ou se Hezbollah terá uma resposta maciça do conflito. E também se haverá o envio dos militares, porque até aqui há ataques aéreos, se houver unidades militares na fronteira entre os dois contendentes, isto é, Israel e Hezbollah, houver uma movimentação de tanques e outros paveses de infantaria e também de soldados na fronteira entre ambas as partes, ali sim se poderá dizer que o conflito está para começar. Mas nessa altura parece haver o lançamento de iscas, não é? Para ver como é que Hezbollah vai reagir. E até agora essa reação acontece, mas não consegue ser da mesma dimensão e proporção que a dos ataques que Israel vai fazer. Certo, Issal. Agora, em meio a tudo isto, Netanyahu cancelou a sua viagem para participar na Assembleia Geral da ONU por meio do ocorrido, ou por causa deste ocorrido, que são, portanto, estas tensões com o Líbano. Era expectável que assim o fizesse? Bem, pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas, em geral, quando os chefes de Estado, e sobretudo quando eles são na eleição permanente das Forças Armadas dos seus Estados, estão em conflito, tentam limitar ao máximo as deslocações ao exterior. E também porque, se for para os Estados Unidos, o que queria fazer, para lá do reiterado discurso nas Nações Unidas, iria manter encontros com altos funcionários da administração Biden, que já fez a coisa de 2 meses, um pouco menos, quando se deslocou aos Estados Unidos e manteve encontro com os candidatos à eleição presidencial, com o presidente Joe Biden, também fez discurso no Congresso dos Estados Unidos. Ou seja, pode ser que, em função deste conflito, acabou por não ir, ou pode ser também porque viu que já fez o que tinha que fazer nos últimos meses e agora está ali para se concentrar e tentar conter o Hezbollah, que é, na outra da estratégia militar de Israel, um dos grupos, né, que ameaça a segurança de Israel, né? E também mostra que, nessa altura, o conflito mesmo se está a deslocar da faixa de Gaza para o norte do Israel. Segundo autoridades militares e civis de Israel, o seu objetivo é fazer com que os israelitas que abandonaram aquela região norte na fronteira com o Líbano possam voltar para aquelas regiões, continuar a viver a sua vida normal, né? Mas também pode ser um pretexto para levar a cabo esta operação, porque enquanto não houver, segundo as palavras dos líderes de Hezbollah, o fim do conflito na região de Gaza, as provocações, os ataques militares, na sua dimensão de Hezbollah, irão continuar contra o Israel. Mas, enfim, a ver, vamos ver o que isso vai dar. Se é uma deslocação que foi cortada por causa do conflito eminente com o Hezbollah, ou se é para fazer a normal gestão da atividade militar enquanto comandante das Forças Armadas, comandante em chefe das Forças Armadas de Israel. Exato.